A locomotiva do futebol sergipano pede passagem. Esta é a 52ª edição do Na Linha do Aribé, o podcast do mais querido. Aqui você confere uma série de notícias, comentários, entrevistas, críticas, fatos históricos e novidades sobre o Clube Esportivo Sergipe. Aqui não tem firula nem rabo preso. Este podcast é produzido por torcedores e para torcedores. Nosso compromisso é com a massa colorada apaixonada pelo Gipão. Vem com a gente que Hexa é luxo. E aqui quem fala é Gustavo Tenório, e contaremos com a participação de Davi Tenório, Thiago Melo, Vitor Sá, nossa participação especial, e a sonoplastia do Henrique Mainar. Meus amigos, hoje temos algumas pautas quentes, pautas de uma semana pós-clássico perdido. E há muito tempo que a gente não conversa aqui, né, meus amigos? Tem tempo que a gente não aparece em formato podcastal. A gente tenha transmitido mais lives durante o ano passado. E vamos começar esse ano com mais um episódio do podcast, né, para vocês ouvirem no seu agregador preferido. Bom, galera, por onde começar, né? Esse Clube Esportivo Sergipe de 2025 tá dando muita dor de cabeça na torcida, hein? Bom, a gente tem visto algumas coisas não muito legais, algumas atrapalhadas, alguns descaminhos da atual gestão. Nós estamos aqui com representantes do conselho, né? Estamos aqui com Davi Tenório, Vitor Sá. E aí, galera, tem jeito essa gestão, essa diretoria? O que vocês têm a dizer, hein? Vou começar pelo Vitor Sá, começar com o nosso convidado especial de hoje. Tudo bom, Vitor? Se apresente aí para a massa colorada. E aí, Gustavo, tudo bem? Tudo bem, Davi? Meu nome é Vitor Sá, é um prazer estar aqui, já acompanho vocês há muito tempo, tanto no Instagram, né, com a página do Almanac, quanto aqui no podcast, também no Na Linha do Aribé, com as lives, no YouTube ou no Spotify. Eu conheci Davi, né, através do conselho mesmo. A gente entrou nessa juntos, agora no início da gestão de Júnior Torres, para tentar, de alguma forma, contribuir, né, com principalmente ideias, né, no extracampo, que acabassem tendo algum impacto positivo e surtissem algum tipo de efeito indireto para que os resultados fossem melhores, né, do que os últimos anos, né, principalmente em termos de competições nacionais. Mas, apesar de ser um prazer estar aqui com vocês, é uma situação bem complicada, né, que a gente está vivendo nesse início de 2025. Desde os amistosos, a gente já tinha percebido que tinha algo errado com a montagem do elenco. Só que assim, até a gente ver na prática, em jogos oficiais, a gente tenta não tirar tantas conclusões precipitadas, né? E aí, o choque de realidade já veio logo no início do ano, né? No primeiro jogo contra o Asa, que foi um jogo que acabou mobilizando muita gente, muita torcida para a partida. E foi um jogo que praticamente o goleiro do Asa não trabalhou, e aquilo ali foi um pouco chocante para todo mundo que estava no Batistão. E assim, pelo histórico recente, né, da campanha que o clube teve na Série D de 2024, a torcida já vem bastante desgastada, né? Não só disso, mas como teve essa campanha recente, isso já deixa a torcida bem descrente de que o time poderia fazer uma boa campanha, mesmo com a mudança de gestão, né? E aí ter um jogo ruim como aquele, acabou que pautou muito, principalmente os públicos dos jogos seguintes, e caiu bastante a expectativa da torcida. A gente novamente conseguiu mobilizar uma boa quantidade de torcedores para o jogo contra o Confiança, mas infelizmente
depois de um primeiro tempo bom do time, com os reforços novos aí, principalmente o centroavante novo, a gente acabou sucumbindo no segundo tempo e novamente mais um jogo que a torcida se mobiliza e o time acaba não correspondendo. E aí agora a gente vai ter 3 decisões aí, né, no campeonato estadual para tentar essa classificação sem muitos sustos e ver o que é que vai acontecer nesse mata-mata. Complicado, né, cara? A gente, em 2024, né, foi um ano. Como é que eu posso dizer 2024, hein, velho? Foi um ano bem frustrante, né, no final das contas. Apesar da surpresa de ter chegado numa final, né? O time não era grande mariola também, mas chegou a uma final, né? Garantiu vaga na Série D, Copa do Brasil, que perdeu para o rival, uma final, né? Há muito tempo que não se tinha uma final com o clássico, né? Com o rival. E a Série D, como vinha acontecendo nos últimos anos, uma tragédia, né? Sempre, né? Infelizmente. E assistimos o rival da Serra subir de série, né? Para a Série C. Final de gestão do Hernan foi como se eles tivessem largado o Sergipe, na verdade, né? Eu senti o clube assim às traças, sendo tocado nas coxas, assim, de qualquer jeito, com inúmeras. Como é que eu posso dizer, né? Vimos algumas acusações, alguns indícios de irregularidades, enfim. Coisa que já soube até que o conselho vai tá investigando, né, em tese, não sei bem como é que anda, né, um processo administrativo e tal. E a atual gestão, né, depois de uma eleição entre Júnior Torres de um lado e Moisés de outro, né, Moisés com o grupo dele do Ramon Barbosa, Clóvis Barbosa, Júnior Torres vence e, assim, monta um time às pressas, monta um time muito duvidoso, com refugo do Itabaiana, só vi de Bambam e companhia, né, que acabou saindo, né? Jogos trágicos, né, Vitor? Você lembrou do jogo contra o Asa, né? O Bambam foi deprimente aquela atuação dele. Não só aquela, né, mas aquela que foi o cartão de visitas dele ao mundão, né? Foi uma coisa terrível. Davi, diga mais, cara. Você que tem comentado muito conosco nos grupos, nas nossas conversas, né? E aí, cara, essa gestão tá bem atrapalhada, hein, cara, pelo visto. Olá, Gustavo, olá, Vitor, olá a todos que estão nos ouvindo aqui. Depois de muito tempo sem estar nos agregadores, né, podcast e tal, esse formato gravado. Cara, tudo bem que todo, toda transição de gestão no Clube Esportivo Sergipe é caótico. Aliás, o Clube Esportivo Sergipe é caótico, né? E em momentos como esse, a gente vê que, meu Deus, que loucura. Mesmo quando a gente tem uma gestão que conseguiu terminar um mandato, conseguiu terminar dois mandatos, a gente tem uma transição totalmente caótica. Ex-dirigente respondendo processo administrativo, não sei, troca de farpas para lá e para cá, enfim. Também a própria eleição, né? Eu bati muito na tecla de que eu não era conselheiro na época, mas eram para ter adiantado, antecipado as eleições. Não fazia o menor sentido as eleições para o conselho serem em agosto, se não me engano, e a do presidente ser em outubro. Mais de um mês para a campanha presidencial de um clube de futebol aqui do estado, sendo que acho que nem 300 torcedores, 300 sócios votaram. Isso atrasou mais ainda o processo de, de montagem do elenco, não só de montagem, mas também a própria transição, né? E, enfim, aquele receio de sempre de a próxima gestão que vier a dar um reset, né? Muita gente queria, pelo calor do momento, meu Deus, o elenco de 2024 era medonho. Concordo, foi um dos piores que eu vi, se não o pior, pelo menos dessa gestão passada. Mas havia peças ali que dariam para renovar. É difícil sempre a gente começar a apertar toda a temporada esse botão de reset. Ah, beleza.
Não haviam craques indispensáveis naquele time no ano passado, não havia. Mas o Sergipe não tem capacidade de trazer esses craques. Ou talvez tenha, sei lá, tendo conseguindo garimpar muito bem, né? Mas enfim, pelo menos uns 4 ou 5 jogadores você conseguia manter para pelo menos você tentar ir atrás de melhores do que aqueles. Porque pelo menos você sabe que o que eles podem dar, né? Mas não, a gente vai, monta um novo elenco com jogadores desconhecidos, com jogadores também sem muito currículo para preencher o elenco. Esse clássico passado, quando o Pedro Henrique, esse reforço do que veio do Sudeste Asiático, acho que ele veio da Malásia, saiu de campo, acho que até no começo do segundo tempo, e o substituto dele foi Thiago Soares, cara. Vocês sabiam que Thiago Soares, aqui no site, o Gol, que é geralmente o site mais, digamos, conceituado para a gente saber o histórico dos atletas, né? Ele fez 2 jogos nessa temporada de 2025. Na temporada passada, 2020, que não fala nem 2024, fala 2023. Em 2023 ele fez 3 jogos. A gente contrata um jogador que era reserva absoluto do Itabaiana. E aí a gente para pra pensar. O Itabaiana do ano passado, beleza, subiu. E mesmo assim, se fosse o reserva do time que subiu, há uns poréns. Mas não foi só isso. Ele era um atleta daquele Itabaiana do estadual do ano passado, que foi uma catástrofe. Foi uma catástrofe pro Itabaiana, porque Itabaiana, com cota de Copa do Nordeste e Copa do Brasil, apanhou de todo mundo na Copa do Nordeste. Acho que só ganhou um jogo contra o América de Natal. E voou na semifinal depois de ter um início totalmente fraco no estadual, mas enfim, o Itabaiana não fez nada no estadual, foi uma catástrofe. E simplesmente trazem jogadores daquele Itabaiana. E não só jogadores daquele Itabaiana, como também funcionários. Uma pessoa que estava nesse trabalho, né? A gente sabe que Nelson Lima estava no Itabaiana nessas últimas temporadas. E pelo que falam na Serra, Nelson Lima que montou o Sergipe não, o Itabaiana derrotado de 2024. Porém, trouxeram Diogo Andrade. Diogo Andrade, que todos dizem também que foi responsável pelos reforços que viraram a página do Itabaiana na temporada passada. Então temos aqui 2 pessoas que tiveram um trabalho ano passado pelo Itabaiana. Um com a fama de ter, ter feito uma péssima equipe do Itabaiana e o outro que veio para corrigir. Então eu me pergunto, que os torcedores falam, o Diogo Andrade é o analista de mercado e não contrata. Será que só Diogo Andrade contratou esse ano? Por que que todo reforço que vem pro Sergipe, ele tem que ter passagem pelo Itabaiana, né? Impressionante. E justamente caindo nesse período em que Nelson Lima estava nesse clube da Serra. O outro centroavante que entrou no bid, acho que é Luiz Felipe. Vocês terem ideia, até Thiago Soares teve preferência ao Luiz Felipe, né? Luiz Felipe nem foi cogitado a entrar no jogo contra o Confiança. Colocaram Thiago Soares com incríveis 3 jogos na temporada passada. Ô, Luiz Davi, Felipe. desculpa, Vitor, pode falar. Não, só que Luiz Felipe, ele foi anunciado no bid e o clube não anunciou no Instagram oficial, né? Foi a primeira vez que eu vi isso. O jogador Já não o. foi anunciado. É, impressionante, impressionante. E Alguns estão. Pode falar. curiosamente, Vitor, rapidão, esse Luiz Felipe, pelo que a gente viu no site O Gol, né, ele só tinha feito uma partida Na vida. oficial na carreira. É, Assim, pode ser que seja de falta de É, atualização, porque né, o sim. cara é muito conhecido. Mas soou muito uma piada pronta muito, no final. muito estranho. Davi citou aí, né, o caso de Bambam, né? E outros atletas aí do próprio Itabaiana. Falou também da minutagem de Thiago Soares, mas eu cito o próprio Berg, que foi dispensado junto com o Bambam e Ailton Silva, que também foi o treinador daquela campanha ruim do Itabaiana no estadual, né? E foi uma opção dessas duas pessoas que estavam à frente da montagem do elenco para treinar o clube esse ano. E aí, voltando ao caso de Berg, o Itabaiana fez 14 jogos na primeira fase da Série D e o Itabaiana jogou 4 mata-matas.
a segunda fase, as oitavas de final, quartas de final e semifinal da Série D, quando eles foram eliminados pelo Retrô em casa nos pênaltis. Então, 22 partidas. Berg teve um total de 188 minutos jogados em 22 partidas, em mais de 1.800 minutos. Então, se um jogador desse ele não servia para o Itabaiana, não é lógico que ele vá servir para o Sergipe. Pode até ser que ele tenha passado por algum problema clínico, algum problema físico que a gente não tem conhecimento, mas você montar um elenco, você monta a partir da probabilidade que aqueles caras que vão ser contratados têm de dar certo. E ainda mais num contexto onde o Sergipe tem um orçamento limitado, e isso vem sendo dito, já foi até mais dito isso no início da gestão de Júnior e Diogo Rezende, a margem de erro fica menor ainda, né? Se a gente ainda tivesse margem para errar, mas esses ex-atletas do Itabaiana, pouquíssimos tiveram relevância. Os que tinham mais minutagem eram justamente Bambam e Ramon, que são dois dos que a torcida mais critica. O próprio Ramon ainda está no elenco, mas é um zagueiro que, apesar de no domingo contra o Confiança ele fez um jogo ok, achei que Lucão até jogou melhor que ele, e acho que no geral ele é um zagueiro melhor do que Ramon, mas é um zagueiro que ainda não passa segurança nenhuma pra gente. Então, é, esse ponto que Davi tocou dos ex-jogadores do Itabaiana é um ponto que chama muito a atenção, que grita muito para toda a torcida. Todo mundo começa a procurar o histórico dos jogadores e vê que foram jogadores que não tiveram, tirando Bambam e Ramon, nenhuma relevância no Itabaiana. Então, a probabilidade desses caras darem certo no Sergipe, já de início, é muito baixa. E a gente, no cenário que a gente está com dois rivais na Série C, a gente não pode se dar o luxo de entrar numa temporada tão importante como essa, com atletas tão questionáveis. Pois é, Pois quando o é, dinheiro tá curto, né, a gente pelo menos tenta ser certeiro, né? Ser certeiro, garimpar bem. E tipo, a diretoria começou com essa, temos um analista de mercado. Beleza. Tem jogadores que, beleza, ele pode ter acertado. Eu gosto do Luiz Roberto, Adriano Júnior, mas quem? O próprio Léo Fernandes. Mas fica muito confuso, né? Aparentemente não foi só ele que contratou. E também ele não acertou em todas as contratações, mas fica esse questionamento. Foi Nelson Lima que tinha mais carta branca na diretoria, porque veio Ailton Silva, veio Ramon, veio Bambam, veio Thiago Soares, veio Berg, até esse Luiz Felipe que tá lá com passagem pelo Itabaiana nesse período que Nelson estava no Itabaiana. Enfim, e só mais uma coisa. Falam que o começo da gestão Hernan também foi muito conturbada. Beleza. Mas que engraçado, a gente trouxe o mesmo profissional do começo da gestão Hernan, Nelson Lima. Enfim, parece o feliz ano velho, direto isso. cara, uma merda, né? Quando vocês falaram as coisas aqui, eu lembrei, enfim, né? Algumas pontuações, só pra gente fechar essa pauta. As antecipações das eleições, né? Foi uma coisa que não consideraram, fizeram essa pataquada. Não sei se aquele orgulho do Hernan de querer concluir a gestão, que há muito tempo o presidente não conclui. Orgulho demais, e aí o time, enfim, essa bosta. Renovação terra arrasada, né? Tipo, manda todo mundo embora, cria um novo time do zero e pra encaixar, ainda mais com essa galera, que esses É, refugos da Baiana e outros, né? e o que ficou já foi embora, né? O Igor Leonardo. Já tá na Juazeirense. Saiu assim, 5, 4 jogos, não sei. Eu acho que o quê? Enfim, O Igor Leonardo, meu Deus, Reni Max e a galera que tá com machucada. Que o Reni beleza. Max, que não era nem considerado pra essa temporada, e a intenção era emprestá-lo, mas tá aí, né? Acabou que tá sendo a referência do clube no ataque. É verdade. Que coisa, hein? O Tobiense Reni Max. Podia ser Reni Marx. Mas enfim. É isso, meus amigos. Vamos encerrar esse primeiro bloco, né? Acho que ainda
teria muita coisa para se falar, mas a gente vai conversando e vamos ouvir também depois, né, nossos ouvintes que têm a dizer. Nesse segundo bloco, a gente vai debater um pouquinho sobre marketing e patrocínios do Sergipe, né? A gente, nesse último clássico, né, que a gente viu, a gente percebeu, não só no clássico em si, no jogo, antes do jogo, mas nas redes sociais, como o patrocínio da Cindy Petro, né? Parece ser um patrocínio bem clubista, caras. Ele cheio de campanhas com o rival e com o Sergipe nada, né? Então você entra no perfil do Cindy Petro, não vê nada do Sergipe, agora você vê várias estripulias com o rival, inclusive aquelas postagens pagas, né? Que aparecem do nada no feed, nos stories do Instagram com o rival. Achei muito estranho o rival ter entrado com a faixa do Cindy Petro, ter tirado foto com a faixa do Cindy Petro. Eles têm uma causa bem interessante, né? Bem louvável, inclusive, né? De trazer de volta, né? A Petrobras para o Estado, enfim. E agora é engraçado, né? Por que que não entregaram também a faixa para o Sergipe para tirar foto, né? Sou muito estranho. Camarada nosso, petroleiro, já comentou que a diretoria da Sindipetro é uma diretoria bem azulina, né? Então, fala muito. E enquanto isso, o Sergipe dormindo em berço esplêndido, né? Vendo tudo isso na diretoria, o marketing, que venhamos e convenhamos, não é feito nada, né? Só alguns posts assim, bem mais ou menos, para não dizer outra coisa. E é isso. Davi e Vitor, vocês que estão lá dentro, vocês que são conselheiros, vocês que estão nas assembleias, essas assembleias cheia de assuntos importantes. Contém ironia nessa frase. O que é que vocês me dizem, hein, Vitor? Você que esteve na última assembleia ontem, né? Terça-feira? Foi ontem a assembleia no João Hora? Ontem à noite, né? Cara, essa questão da Sindipetro, do Sindipetro, na verdade, é, é só mais um reflexo de como o Sergipe, como instituição, vem sendo colocado em segundo plano, principalmente em relação à confiança. A gente vê, vazou uma foto aí no Instagram, no WhatsApp, do domingo, de uma reunião que teve entre os presidentes do Sergipe, do Confiança, com Emília, que é a prefeita atual de Aracaju. Nessa foto, Milton Dantas também estava, e Emília, que se diz torcedora do Sergipe, estava abraçada com o presidente do Confiança. Isso gerou também bastante burburinho, né, entre os torcedores, entre os conselheiros também. É, e aí, assim, de Petro é só mais um exemplo disso, né? E como o marketing do Sergipe, desde a gestão de Hernan, é um marketing muito atrasado, né? É um marketing que não consegue fazer, pelo menos, a imagem do clube parecer profissional, parecer positiva, né? Para que consiga atrair mais pessoas para o estádio. Eu até, depois da reunião, falei ontem com o vice-presidente Diogo, dando uma sugestão para ele em relação ao Instagram do clube, que é a única rede social que está ativa, né, nesse momento. O Sergipe, na gestão de Hernan, tinha uma participação muito pouco efetiva no Twitter, né, que agora é o X. Era bastante sucateado, eles faziam postagens bem esporádicas. Até ano passado criaram um TikTok, e agora o nosso Instagram, a gente não tem o selo de verificação como o Confiança e o Itabaiana tem. E quem tem o selo de verificação tem mais alcance nas publicações. E isso, para um clube que é profissional, é importante. Até usei para Diogo Rezende o, uma estatística que desde o início de janeiro, desde o dia 7 de janeiro, o Itabaiana conseguiu ganhar mais de 400 seguidores a mais, na verdade, do que o Sergipe. E, e o Itabaiana não está jogando ainda a Série C, né? Então, assim, você começa a ter mais seguidores, você acaba fidelizando mais gente a torcer para o clube. E o Itabaiana vai ter exposição da marca a partir do mês de maio. Então, essa época que a gente está mais em evidência é a época justamente para aproveitar isso.
E aí eu dei essa ideia ao vice-presidente relacionado ao selo de verificação, que é uma coisa que o Sergipe também está atrasado em relação aos rivais. E aí a gente vê essas marcas que patrocinam o Sergipe e o Confiança de forma concomitante, optando por divulgar muito mais a marca do rival do que a nossa. E a gente não vê nenhuma medida, nenhuma providência, nenhum plano de ação sendo tomado para reverter essa situação, né? É um misto de, assim, incompetência, às vezes falam que não tem dinheiro, mas não sei o quê. Mas, bicho, a alma do negócio é essa, cara. Se quem não é visto não é notado, né? Como é que você também vai atrair patrocinadores, né? A gente conversava antes, né? Dizia que, pô, não tem uma Bet que patrocina o Sergipe, velho. O que mais tem, você sacode uma árvore aí qualquer, cai um monte de Bet. Aí não tem uma, velho. Eles não conseguem captar nenhuma. E assim, pode falar. Não, só concordando com o que você está falando. É só ver o próprio exemplo da Série A, né? O Grêmio acabou de fechar no início dessa semana o patrocínio com uma Bet. O Grêmio era um dos clubes que não era patrocinado por uma Bet, pelo Banco do Rio Grande do Sul. E com o Grêmio fechando esse patrocínio, a Série A chegou a 18 clubes com patrocínio de Bet, né? E na gestão de Hernan, a gente tinha a PagBet, né? Era uma das patrocinadoras do clube, mas chegou a ser comentado em reuniões do conselho sobre uma tentativa de renovação, mas que aparentemente não foi para frente, é, e que seria importante, né, para o clube ter mais uma fonte de renda aí, ainda mais nessa situação que a gente está de ter que corrigir as coisas com o bonde andando, né? É verdade. Davi, bicho, Cara, tem marketing, né, velho? é, Na é, verdade, falta de criatividade, falta de tudo. Diga aí. é impressionante, assim, beleza, não há um investimento no clube, beleza, não é prioridade, mas, velho, a gente tá discutindo isso há, sei lá, desde que começou esse século, que é o século que basicamente marketing é a alma de tudo, né? Não só no futebol. E essa questão do sindicato, eu lembro que eu até falei no grupo com vocês que, tipo, eu sigo o sindicato, beleza? E aí, tipo, apareceu uma postagem pra mim, né, o time do Confiança com a faixa, beleza? E eu ainda pensei, não, pô, acho que a página seguinte, né, deve ser uma postagem com mais de uma imagem. Não tinha, era só o Confiança. E aí apareceu pra mim um anúncio patrocinado, que é bem escrito assim, ó, o esporte tem a capacidade de arrastar a massa. E no clássico, a multidão viu quão grande é nosso estado. E só tem a foto de um time. Sendo que eu passei hoje no João Hora, tem dois outdoors na frente do João Hora, um naquela entrada ali para aquela entrada para a área social mesmo, assim, nas piscinas, e outro na entrada da torcida visitante, bem grande, do sindicato, numa das avenidas mais movimentadas da cidade, que é a Rio de Janeiro. A pessoa que tá ali parada na Avenida da Explosão, no semáforo, dá de cara com esse outdoor que tá no João Hora, do Sindipetro. Tipo, pô, o Sergipe tá dando espaço assim de Petro. Assim de Petro não tá fazendo a contrapartida, porque todo mundo, eu sei, o Sergipe recebe multa porque a camisa foi vendida sem patrocinador. Ah, porque isso e aquilo. Aí vem o Sindipetro e simplesmente, pô. E assim, não foi nenhuma collab, tá ligado? Os caras fizeram isso, enfim, ridículo. E é uma questão também do clube cobrar, né? A gente é muito cobrado pelos patrocinadores, mas a gente tem um contrato, são duas partes, e cada parte cobra seu ponto, né? Enfim, mas vocês já falaram tudo dessa questão de marketing, eu não quero nem me estender muito, espero que isso possa ter uma correção. É isso, galera. Enfim, né? É tanta coisa de, assim, não sei nem o que dizer. Tanta coisa troncha É acontecendo no Esportivo só Sergipe e pela loucura. madrugada. Então vamos lá pro próximo bloco, galera. As dores do clássico. Que merda, que merda, que merda, que merda. Perder um clássico é uma merda. Eu, assim, particularmente, falando por mim mesmo, por mais redundante que tenha sido isso, eu fiquei bem frustrado, fiquei bem deprimido, sabe? Eu acho que eu me iludi muito com o primeiro tempo do Sergipe e fiquei assim, ó.
rapaz, temos uma esperança, quem diria? E aí o segundo tempo foi aquilo, né? Tipo, time totalmente recuado, não contra-atacava, estava lá morto, morreu antes dos 20 minutos do segundo tempo. Enfim. E agora a gente tem uma participação especial, né? Apareceu ele, o galego, o galego mais amado do estado de Sergipe, Tiago Araújo Melo. Quero começar por você, cara. Você que esteve em loco no domingo no Batistão. Manda aí, manda brasa aí pra nós. Cara, estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Consegui resolver. Vamos lá. Eu vi 2 jogos naquele domingo. Eu assisti o primeiro tempo. O Sergipe jogou muito bem, jogou tranquilamente, tanto que saiu ganhando. Não vi nada demais no Confiança, entendeu? É um time que tá, sei lá, é líder do campeonato por resultados, mas não tem um elenco fantástico, não é um time nada demais. Fomos pro segundo tempo. Eu acho que. Eu não sei o que tinha na cabeça, a não ser puro medo e covardia. Porque tínhamos condições de manter, né? A pegada, não falo de questão física em si, eu sei que uma hora isso ia pegar, mas eu falo de postura, de atacar, de se impor como estava, sem medo. O segundo tempo foi um treinamento do Confiança. Foi um treinamento do Confiança. Deixou chutar, 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 chutar. Se você aumenta a quantidade de vezes que ele chuta, a probabilidade deles acertarem vai ser maior. Tanto que pode acontecer o primeiro gol com um desvio de zaga. Então, assim, se você deixar o outro time atacar o tempo todo, chutar para sua área, às vezes até seu zagueiro pode fazer um gol contra. O problema de você recuar da forma que recuou, com medo e covardemente, né? Você dá a chance para outro time, mesmo sem habilidade, fazer algum gol. Porque poderia sair 3 gols contra ali, se quisesse. Só pela quantidade de vezes que o time chutou e foi para cima, né? Do Sergipe. Então, assim, sinceramente, eu não sei que mentalidade que teve ali, né, nesse segundo tempo. E voltou assim, pequeno, miúdo, parecia time de várzea, com medo de jogar com um time de Série A do campeonato sergipano. Confiança não tinha nada demais, porra. O jogo do Confiança não é nada de diferente. Aquele time ali vai passar perrengue de novo na Série C. Entendeu? E a gente não ganhou. Não foi porque o Confiança foi melhor. A gente jogou porque a gente jogou com medo. Voltamos no segundo tempo, covardemente. Basicamente é isso. Como diria Evo Lavigne, complicated. Davizeira, Davizeira, eu sei que você tomou um negocinho pra ficar um pouco mais relax no Batistão. Diga aí, É, meu velho, cara, diga aí. Fala que a gente te escuta. é o tal do clássico é clássico e eu geralmente tenho que tomar um calmante porque sempre tem emoção. Eu fui pro Batistão como muita gente esperava que o Sergipe ia jogar uma merda do início ao fim, né? E fomos surpreendidos com o primeiro tempo, time marcando muito bem, marcação alta, pressionando, fazendo um golaço com o Reni Max, que queimei minha língua nesse final de semana com ele. Fez uma partidaça, não fez só o gol, ele voltava muito bem para marcar, inclusive ele é um ponta que volta para marcar, né? Isso é importante. E já tivemos a primeira baixa logo no gol, que o Paulo Elber, o nome dele, né? O nosso interino, ele foi expulso e eu fiquei sem entender. Fiquei, meu Deus, será que ele mostrou os Kiba para os adversários, alguma coisa assim? Não, aí nas imagens Ai, da televisão eu vi que ele invadiu abriu o o áudio campo. pra dar risada. Ele invadiu o campo, levou um carrinho do jogador do Sergipe, o cara levantou ele e tal, comemorou, eu fiquei, meu Deus. Beleza, não leve isso como particular, mas eu pensei, ah, beleza, ele tem 32 anos, alguma inexperiência nesse clássico. Mas eu não esperava que a inexperiência fosse a comemoração. Enfim, entrou Edmilson Santos, mas é aquilo que o Thiago falou. O segundo tempo do Sergipe foi medonho. O Sergipe teve uma postura muito defensiva. Substituições, coisa que eu falei no primeiro bloco. Assim que tirou o Paulo Henrique e botou o Thiago Soares, para mim aquilo foi o resumo do Sergipe nesse estadual até esse momento.
sai o centroavante que jogou bem, que veio no clássico jogar, estreando no clássico. Entra um jogador que, sei lá, fez 3 partidas ano passado e em uma delas como titular. Pelo gol, ele só tinha feito 1 minuto no clássico contra contra Itabaiana, meu Deus. Ele jogou aquele clássico contra o ex-clube em que ele mal jogou, né? Então, e as demais substituições também. Você vê que o clube acabou jogando o segundo tempo sem volantes, porque saiu Tsumita, saiu Adriano Júnior, saiu Pedro Henrique. E nosso banco não tinha volantes para repor. Acho que só o Fabrício, né? Mas o nível, além de ser mais baixo, a gente perdeu no meio de campo, que estava muito bem no primeiro tempo. O Adenilson entrou no segundo tempo, mas assim, não fez diferença. É, pode ser porque ele só fez um treino, né? Depois que ele chegou na sexta e tal. Pode ser que o esquema tático não dê pra ele, enfim. Foi um desastre. Espero que, por mais que, tipo, eu não tenho muito o que dizer do trabalho do Paulo Elber, mas eu gostaria muito de um treinador mais experiente, que a diretoria fosse atrás, né? Teve aquele boato que seria Betinho, mas Betinho acabou indo pro Lagarto e parece que Sergipe nem foi atrás do Betinho. Sei que a janela também não tá fácil, então esperando provavelmente que a primeira fase dos outros estaduais termine, né, para contratar. Porém, o nosso estadual tá aí rolando, né? E a gente não pode desperdiçar ponto nessa reta final. E também essa questão do treinador, antes da partida, eu lembrei do primeiro clássico do ano passado. A gente venceu de virada, e a gente venceu de virada tanto pelo Aragão, que é um dos jogadores que eu queria que tivesse continuado, tem identificação com o clube, a gente sabe como ele joga, enfim. Outra figura do clássico do ano passado foi o Martelotti, que saiu injustiçado, entendo, mas também o elenco era fraco, mas Martelotti naquele jogo deu um nó tático no treinador inexperiente do Confiança naquela época. Eu não lembro quem era o treinador. Que Era Paulo Massara. Isso, Paulo Massara. Começou com ele, que era um cara jovem e tal. Eu lembro que ele fez uma substituição, o Martelotti já sacou a mudança do esquema tático dele, ele mudou o Sergipe foi lá e pô. Ele botou o garoto no banco, né? Ou no bolso. E dessa vez foi o contrário, a gente pecou pela falta de experiência do treinador no clássico. Enfim, é aquilo. Ainda resta um pouco de esperança de, meu Deus, o primeiro tempo a gente não viu o Sergipe jogar assim o estadual inteiro, né? Será que o Sergipe vai jogar assim contra o Lagarto? Será que o Sergipe vai conseguir manter a postura 90 minutos? Será que a culpa é do preparo físico? Provavelmente, né? O Sergipe joga um jogo por semana contra o rival que joga final de semana e meio de semana. E a gente morreu, né? Enfim, É engraçado que você falou de claro. jogar só um jogo, né? O rival joga no meio da semana. Era algo que a gente ficava preocupado, né? Quando a gente participava de Copa do Nordeste e tal. E chega esse ano e. Pois é, pois é. O professor Carlinhos se aposentou, era o preparador físico de Sergipe. Ele voltou, ele estava como secretário em Maruim. Parece que ele cansou, sentiu saudades do futebol e tá no Lagarto com o Betinho, né? É só um Putz, momento curiosidade que eu quis soltar para vocês. Mas enfim, é só isso que eu tenho a dizer sobre o clássico. que beleza, hein? Pra não dizer outra coisa. Vitor Sá, entre amarguras e frustrações, você esteve no Batistão domingo? Como é que você acompanhou o jogo? E o que é que você desabafa, meu filho? Diga aí. Rapaz, estava lá, né? Como sempre. Tava com meu irmão, meu pai, vários amigos. A gente conseguiu juntar uma galera para ir junto. Não tem assim nem tanto o que acrescentar do que Thiago e Davi falaram. Eles já resumiram bem os dois tempos. Acho que os pontos mais importantes foram a expulsão do treinador, de Paulo Elber. Ele acabou agindo como torcedor. E assim, a gente pode até achar que Fábio Sá, que era o árbitro, ele foi um pouco exagerado em ter expulsado, mas o treinador, ele não pode se comportar como um torcedor naquele momento. A gente tinha feito 1-0 no clássico, mas ainda tinha 60 minutos para jogar.
O clássico não estava ganho ali. Parecia que tinha sido um gol no final na final do campeonato, o gol de Carlinhos de 2013. Não foi. Foi um gol 1-0 e muito jogo ainda pela frente. E aí foi expulso, colocaram, colocaram não, né? Obrigatoriamente, Edmilson foi lá para a beira do campo ajudar, como ele sempre faz. É um cara que a gente tem que respeitar muito. É, E aí o outro ponto importante veio no segundo tempo, né? A gente provavelmente já teria muita dificuldade de segurar o placar, é, já com o time titular, por conta da postura, né? Que já era uma postura recuada desde o final do primeiro tempo. Eu lembro que a gente acabou o primeiro tempo já, tipo, porra, Fábio Sá deu 6 minutos, tipo assim, a gente já, caramba, tem que acabar o primeiro tempo logo. E aí ainda tiveram as alterações, alguns jogadores estão sendo, eles são indispensáveis no momento de falta de reserva técnica do time, como o Tsumita, Adriano Júnior, Reni Max, e aí Reni saiu com menos de 10 minutos do segundo tempo, e Adriano e Tsumita saíram com uns 22 minutos. A partir dali, parecia que era questão de tempo até sair o primeiro gol. E quando saísse o primeiro gol, consequentemente a gente ia tomar a virada, e foi isso que aconteceu. E era um jogo, assim, que, pô, se a gente ganhasse, ou até empatasse, por conta da expectativa baixa que a torcida tava, manteria a galera muito motivada para os próximos jogos, né? E era uma oportunidade boa porque André Lima, que é o principal jogador do Confiança, talvez do futebol sergipano, não estava. Tinha se lesionado. E a gente acabou perdendo essa oportunidade. Então agora é tentar, por mais difícil que seja, que a galera já esteja desmotivada, porque, como eu falei lá no primeiro bloco, foi a segunda vez que a torcida se mobilizou em massa esse ano para ir para o jogo, como foi contra o Asa, e o time decepcionou. Mas a gente também tem que entender que a gente colocar 500 mil pessoas no Batistão não vai ter ganho técnico nenhum, né, contra o adversário. A gente tem que entender que, ruim ou não o time sendo agora, a gente tem que ir para o campo e apoiar os caras para ver se consegue ganhar pelo menos dois dos próximos três jogos, né? E o jogo contra o Lagarto é muito duro. Não sei se vocês chegaram a acompanhar o jogo sábado contra o Itabaiana. O Itabaiana ganhou de 1-0 em Lagarto porque é futebol, mas o Lagarto jogou muito melhor que o Itabaiana. Então, a tendência é que seja mais um jogo bem difícil domingo. Verdade. Pois é, meus amigos. Encerrando esse terceiro bloco. É, é fogo, né? Segunda-feira, quando você perde um jogo, você não quer ver nada, né, bicho? Não quer ver televisão, não quer escutar rádio, você quer mais que se lasque tudo aí. É isso, meus amigos. Vamos lá para o próximo bloco, o último bloco do programa. Juntando os cacos. Meus amigos, esse último bloco, na verdade, é mais uma espécie de conclusão de todos os outros, né, os anteriores. E eu nomearia como uma pergunta: há esperança? Às vezes, o que eu tenho pensado, acho que não sei se da pré-temporada, eu já estava bem pessimista, cara, e com o começo da temporada eu fiquei talvez até mais. Mas eu tenho a impressão que o título do Sergipe é uma vaga na Série D. Eu cheguei a esse ponto, cara, eu tô bem chateado. Davizeira, é isso mesmo? É, nessa altura do campeonato, o título é uma vaga na Série D. Por mais que o Sergipe é time de chegada, a gente já foi campeão se reforçando, tá? A situação não tá muito legal, mas é possível, né? Você viu que, eu digo que os primeiros 35 minutos do primeiro tempo passado, há uma janela aí de transferências, digamos, se abrindo. O Diogo Andrade veio com esse currículo e tal. É o momento agora dele ser certeiro, da galera ver o que realmente não deu certo, poder cortar e afastar, né? Porque tem muita coisa em jogo nesse momento. É,
aguardo. Espero que traga um treinador. É tipo, ah, meu Deus, Itabaiana já foi campeão com Ferreira e Edmilson. Beleza, na reta final de campeonato. É mata-mata e tal. Não, a gente ainda tem 3 jogos e mata-mata pela frente. Fora que depois tem uma série D que a pressão vai ser absurda para um acesso. Ah, não tem dinheiro, a gente não sei o que, não importa, a pressão sempre vai ser essa. O torcedor de Sergipe já não aguenta mais. A gente viu também o Itabaiana, ah, mas o Itabaiana teve cota disso e daquilo. Ela foi mais gasta no estadual, por aí vai. Não é impossível, mas tem que começar a ter que reagir agora, senão vai desandar tudo, tudo, tudo. E vamos votar aquele Sergipe que ninguém termina mandato, fica sem calendário e esperando algum milagre, né? Enfim, é só isso que eu tenho a dizer. À espera de um milagre, meu amigo. Vitor, tem jeito, bicho. Jogo contra os Lagartos é o próximo. Acho que temos, não sei se nessa ordem, mas tem o América de propriar, o Guarani, né, de Porto da Folha, né? Acho que são esses os 3 jogos. E aí, meu amigo? Dá pra Não, tirar coisa desse time ainda? dá. Tem esperança sim. Acho que esse centroavante novo, Pedro Henrique, ele mostrou que pelo menos é um atleta profissional, né? Diferente de Bambam, que não tinha condição nenhuma de jogar no Sergipe, e ainda bem que já corrigindo esse erro, né? Foi dispensado. A gente tem Luiz Cláudio também, que fez uma boa copinha, que é uma opção que estava lesionada. Depois que voltou da copinha, ele ainda entrou contra o Carmópolis, mas se lesionou, não teve mais chance. Tá voltando agora. Então a gente tem duas boas opções aí para a parte da frente, que era um problema no início, né? A gente não estava conseguindo fazer gol nos amistosos, não fez gol contra o Asa. Agora acho que a gente consegue ficar um pouco mais tranquilo, mas acredito que a gente ainda precise de reforço, principalmente para a defesa, para a zaga. Eu acho que fazendo até uma defesa aqui de Lucão, ele contra o Asa foi. Pegaram ele como bode expiatório ali. Ele errou no segundo gol. É muito um erro grotesco, claro, mas ele mostra, assim, dá a entender que se colocar um zagueiro bom ali do lado dele, eu acho que vai acabar elevando o nível dele. Eu lembro de Lazzarini em 2022, quando ele jogava com aquele Diego Augusto, um zagueiro alto, careca. Parecia que os dois eram terríveis, só que quando o Wendel começou a jogar com o Lazzarini, a zaga se encaixou. Eles jogaram muito na final, nas duas finais contra o Falcon. Eu acho que isso também pode acontecer com o Lucão. Então a gente tem esperança. O que é complicado, por outro lado, é esse regulamento novo, né? Que até o ano passado os dois primeiros passavam para semifinal direto e os outros quatro do terceiro ao sexto jogavam mata-mata de ida e volta, né? Mata-mata mesmo. E agora vai ser um mata entre o segundo e o sétimo, terceiro e sexto, e quarto e quinto. Então, a depender da nossa posição final, após essas novas rodadas, a promessa é de um jogo bem tenso. Então, seria importante que a gente conseguisse pelo menos chegar em quarto no fim dessa primeira fase para mandar o jogo no Batistão. Eu fico imaginando se a gente for passar em sexto ou sétimo e acabar pegando em confronto único um Itabaiana ou o próprio Confiança, se o Itabaiana ultrapassar eles, ou um Lagarto. Como vai ser, assim, é claro que a torcida vai colar em peso, mas, pô, é um jogo de tensão máxima. A gente podendo dizimar, se a gente for eliminado, nossa chance de Copa do Brasil, né? Então, como o Davi falou, atualmente o nosso troféu é pelo menos ser o terceiro melhor time, né? Ser melhor do que Lagarto, do que Falcon, do que América e os outros. E para a Série D do ano que vem, porque eu não sei se a diretoria atual está entendendo a urgência e o impacto negativo que pode ter para o clube não participar de competições que gerem cota para a instituição, né? É Só uma coisa. verdade, cara. Pode- É... Lazzarini, volta, pelo amor de Deus, larga esse central. Tomara que o central não passe da primeira fase e ele venha. Saudades, saudades. Saudades. Saudades, Nasa. Pois é, cara, você me deu um choque de realidade danado agora, viu, Vitor? Eu já tava meio, meio pra baixo, eu lembrei disso agora. Você me fez lembrar disso.
Dureza, bicho. A gente tem que. O ideal seria ganhar os 3 jogos, né? Mas vai ser osso duro de roer. Você falou do Bambam e do centroavante que veio da Malásia, né? Pedro Henrique. O Bambam, graças a Deus, foi embora, né? Com toda aquela tonelada que ele carregava no corpo. E agora triste, né? Que o Pirambu se contundiu e não sei se volta no estadual. Ele teve um lampejo interessante, né? No jogo que ele entrou. Eu esqueci qual exatamente. E o Luiz Cláudio também, né? Contundiu e até hoje não voltou a jogar. Não sei qual é a condição dele, não. Mas enfim, Tiagão, manda aí, tem esperança de alguma coisa, meu amigo? Cara, não, poucas, poucas. E aí o que me resta é esperar que a gente consiga pelo menos um calendário para o ano que vem, pelo menos com Série D. Um sonho muito alto, não, em ganhar as 3 partidas, ficar logo em terceiro, não. Para mim, só a ideia de ter um calendáriozinho de Série D no ano que vem é o que eu vejo que resta diante do time que tem. Claro que eu senti uma melhora com a presença do Pedro Henrique, inclusive eu acho que com ele o Reni Max jogou mais, né? Talvez os dois ali, né? Foi como um exemplo que o Vitor deu lá de Wendel e Lazzarini, né? Quando um chegou, ajudou o outro, de repente, né? A gente tem aí uma melhora no ataque com eles. Mas assim, de plano geral, eu não acho que a gente vai fazer muita coisa nesses últimos 3 jogos, não. Eu tô torcendo, eu tô naquela de qualquer joguinho, meio a zero, com um gol de bunda, que seja quem for, para mim tá valendo. Eu já não sonho com um time se encaixando, jogando bem. Eu só quero um time que faça um golzinho para trazer pontuação, para poder conseguir sair desse campeonato, que eu acho que a gente talvez nem se classifique para as finais, mas assim, eu quero ou pelo menos numa pontuação que a gente chegue para a Série D, né? Mas é isso. Eu falo isso até porque eu percebi no clássico que eu acho que a torcida não se empolgou muito com o time, nem com o clássico. É, é duro admitir isso, mas nesse clássico os caras encheram muito mais o lado deles que a gente. Então aí você percebe que a torcida tá realmente desanimada, né? Você chegar num clássico e ter gente, né? Uma quantidade, mas não encheu o que o Sergipe poderia encher, como já fez em outros momentos. Então, assim, eu até brinquei com meu pai, cara, não vou nem fazer vídeo aqui para não virar meme, não vou postar nada, não vou fazer foto nem nada, que eu não quero criar conteúdo para virar meme pros caras lá. E aí fui surpreendido com aquele primeiro tempo, mas depois veio o segundo tempo dar o choque de realidade, né? Sergipe aí, então assim, a esperança que eu tenho é de pelo menos tentar um calendário de campeonatos nacionais para o ano que vem. Pelo menos a Série D de novo. Porque também não tenho esperança que a gente suba não esse ano. Com esse time aí, não. Meus amigos, a gente encerra esse bloco com um tom de amargura. Um pouco de esperança, né? Assim, esperança é a última que morre, né? Espero que não morra. Eu falei assim, as 3 vitórias seriam interessantes pra gente não pegar um osso duro logo no primeiro mata, né? E cair fora. Caraca, velho, que situação, hein? Porque a gente que ainda concorre com Falcon e Lagarto a vaga na Série D, né? E eu acho que esses são nossos concorrentes primeiros, né? Mas é isso. Encerrando esse bloco e encerrando o episódio, né? Esse 52º episódio, a gente retornando ao formato podcastal, como diria o Matias Pinto do Xadrez Verbal. Mas quero agradecer primeiramente a presença do Vitor Sá, né? Nosso convidado especial, Vitor Sá, conselheiro do Sergipe, torcedor colorado, preocupado, né, com os rumos do Sergipe. Obrigado, Vitor. Volte sempre, né? Estamos abertos aqui para você. Contamos com suas futuras participações. Obrigado aí, valeu pelo convite, Gustavo, Davi, Thiago. Prazer, Thiago. Não conhecia ainda. Assim, já Igual- tinha visto as lives, Igualmente. né? Ouvido os podcasts, mas trocar essa ideia aí, mesmo que não numa fase difícil, né? Que a gente não queria estar passando, é bem interessante, né? Acaba servindo para fortalecer os laços entre nossa massa colorada, tão sofrida ultimamente, né? Parece que
esse ano está sendo uma continuação do pós-estadual de 2024, né? E aí acho que isso acaba refletindo até no público de domingo. Se lembrar os três clássicos do ano passado, nossa torcida estava em maior número nos três clássicos do que a torcida do Confiança. E é só, como o Thiago falou, um reflexo do desânimo da torcida. Mas, mais uma vez, agradecer aí. E é isso, a esperança é a última que morre. O elenco está melhorando. Acho que a gente tem um time titular agora, pelo menos. Ainda precisa qualificar um pouco mais na zaga. Tinga voltar, que é um jogador importante. Yuri voltar, já fez a artroscopia. Torcer para que melhore dessas dores no joelho dele, que estão afastando. O cara que foi, para mim, o craque do campeonato ano passado, do estadual. Então, a gente tem esperança sim. E vamos ver o que é que esses três próximos jogos vão reservar aí para nossa torcida. Valeu, galera. É isso, valeu demais, Vitão. Tiagão, rapidão, nossa despedida aí, consideração final. Estamos de volta aí, né, com esse podcast. Prazer também, Vitor, lhe conhecer. Tá aí lá no Perrengue Conselho. Passei 3 anos lá e passei a bola pro Davi. Agora ele que sofra 3 anos lá. Mas enfim, vamos lá, gente. Vamos lá, com um pouco de esperança que resta, coloca no bolso. E lembrar que sempre, não, eu vou tomar uma cervejinha gelada com espetinho, né? Vamos pensar nesses outros atrativos de ir para um estádio também, além de ver o time ganhar. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, chapa, da viseira. Valeu, galera. Ó, foi muito bom a gente gravar de novo. Esse formato também que é interessante. E vamos que vamos. Tem 3 jogos no Batistão. E ainda tem um jogo contra o Ceará, a gente nem falou, mas enfim, portões fechados, dia 19. Mas vamos torcer também para um milagre aí, né? Deixa para É isso. E outro valeu, episódio. Vitor, pela participação. Tá convidado para os próximos também, viu? Show de bola, galera. É isso. E esta foi a 52ª edição do Na Linha do Oribé, o podcast do mais querido. A gente agradece a todo mundo que nos ouviu até o final. Quem gostou, manda um alô, envia críticas e sugestões. Estamos no Instagram, inclusive, é só procurar Na Linha do Oribé. E para chegar junto, galera, chegar todo mundo, tá toda a massa colorada. Agora, quem não gostou de jeito nenhum, grita lixo e segue torcendo pelo Gipão. O Na Linha da Uribé é uma realização de torcedores e torcedoras apaixonados e apaixonadas, com sangue no olho e muita disposição. O 52º programa teve a apresentação de Gustavo Tenório, comentários de Davi Tenório, Vitor Sá e Tiago Araújo e a edição e sonoplastia de Henrique Mainar. E é isso, galera. Vamos juntos e juntas que Hexa é luxo. Valeu, galera. Até mais. Valeu.